Sejam bem-vindos. Meu nome é Murilo, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Unicamp. Atualmente estou cursando mestrado nessa área sob orientação do professor Dr. Hudson Zanin, o qual é coordenador do grupo de pesquisa Carbon Cytex. Neste vídeo, eu farei uma descrição sobre a técnica de espectroscopia FTIR. Espero que gostem. Antes das aplicações do FTIR, a radiação infravermelha foi descoberta por Friedrich Herschel, quando ele fez um experimento empregando termômetros de mercúrio em vidros iluminados pela luz do sol espalhados por um prisma no ano de 1800. Nesse experimento, ele descobriu que a região após o fim da parte vermelha do espectro visível também foi aquecido. Então, após a descoberta da luz infravermelha, ela foi descrita como raios invisíveis para a direita da extremidade visível da luz vermelha da região visível do espectro eletromagnético, que tem um efeito de aquecimento intrusivo e está presente no nosso dia a dia. A radiação infravermelha é apenas um tipo de radiação que existe dentro do espectro eletromagnético. Como podemos ver aqui nesse espectro que tem raios ultravioletas, micro-ondas, raios cósmicos, etc. A radiação que é usada nos fornos de micro-ondas é um tipo de radiação que tem lugar no espectro eletromagnético, assim como as demais. A radiação infravermelha ela tem esse nome porque o comprimento de onda dos raios infravermelhos são um pouco mais longos que os raios vermelhos. Os únicos tipos de radiação que os seres humanos podem detectar são raios de luz. Se os seres humanos pudessem ver os raios infravermelhos no espectro das cores, ele apareceria logo após ou abaixo do vermelho. A radiação infravermelha é uma parte muito importante para a nossa vida, porque é ela que literalmente transmite calor. As câmeras da radiação infravermelha podem tirar fotos de objetos e seres que transmitem sua topografia em termos de quantidade de calor que estão produzindo. Por exemplo, em uma foto de radiação infravermelha de uma cobra comendo um rato, a cobra de sangue frio seria quase invisível, mas os seres humanos seriam capazes de ver o esboço térmico do rato de sangue quente. Existem muitos usos para câmeras de radiação infravermelha. Elas são usadas pelos militares para obter informações sobre um alvo ou local de interesse. Elas também são usadas por astrônomos que aprendem mais sobre o cosmos. Os meteorologistas também usam essas câmeras sensíveis à radiação infravermelha para prever temperaturas e condições atmosféricas próximas. O espectro infravermelho do espectro eletromagnético ele é dividido em 3 regiões: infravermelho NIR, que seria infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante. O infravermelho próximo ele é definido pela absorção da água e é comumente usado em telecomunicações por fibra óptica, devido às baixas perdas de atenuação no meio de vidro. Os intensificadores de imagem são sensíveis a essa área do espectro. Exemplos incluem dispositivos de visão noturna, como o óculos de visão noturna. A espectroscopia no infravermelho próximo também é uma outra aplicação comum. Outra região é o infravermelho médio, que é mais utilizado no FTIR porque ele consegue fazer as moléculas vibrarem. Ele também é utilizado na tecnologia dos mísseis guiados. E essa região também é conhecida como infravermelho térmico. E finalmente a outra região é a radiação infravermelha distante é encontrada no espectro de comprimento de onda, e nessas faixas de radiação infravermelha, os pesquisadores observaram que a faixa da radiação distante transfere energia puramente na forma de calor, que pode ser percebida pelos termorreceptores na pele humana como calor radiante. Eles relatam que esse calor radiante pode penetrar até 4 centímetros abaixo da nossa pele,
Pesquisadores biomédicos experimentaram o uso de cerâmicas emissoras do infravermelho distante, as quais são incorporadas em fibras e tecidos das peças de vestiário, e eles observaram um certo atraso no início da fadiga induzida por contrações musculares. Eles propõem que esse FTIR emitido por esse tipo de faixa de infravermelho tem o potencial de promover um reparo celular. Os primeiros passos da espectroscopia do infravermelho foram realizados por Albert Michelson e Edward Morley, quando eles desenvolveram o primeiro interferômetro, um experimento conhecido como Experimento Michelson-Morley, ocorrido em 1887. Nesse experimento, eles tentaram provar a presença do éter luminífero, que era um meio presumido de permeação do espaço, que seria um portador de ondas de luz. Esse experimento comparou a velocidade da luz em direções perpendiculares, com o objetivo de encontrar o movimento relativo da matéria pelo éter, mas isso nunca ocorreu. Assim, a velocidade da luz nunca mudou, e essa foi a primeira evidência contra essa teoria do éter, e iniciou uma pesquisa que tendeu futuramente à relatividade espacial, que foi realizada por Albert Einstein. Anteriormente, James Maxwell havia premiado o comportamento eletromagnético da luz e desenvolveu suas equações em 1865, que foram analisadas como representando o movimento das ondas através do suposto éter, com um estado de movimento desconhecido. E Michelson e Morley foram os responsáveis pela criação do primeiro FTIR, que foi o equipamento que eles utilizaram nesse experimento. O interferômetro Michelson consiste minimamente dos espelhos M1 e M2, que são os espelhos móveis e fixes, e um divisor de feixes, denominado M, que também é chamado de beam splitter. Na figura acima, há uma fonte de luz, denominada S, que emite um infravermelho que atinge o divisor de feixes, que neste caso é um separador de feixe de placas, na superfície M, e é parcialmente refletido. Então, parte dessa luz é transmitida através do ponto B, enquanto parte é refletida na direção do ponto A. Ambos os feixes se recombinam no ponto C' para produzir um padrão de interferência incidente no detector do ponto E. Se houver um ligeiro ângulo entre os dois feixes de retorno, por exemplo, um detector de imagem registrará um padrão de franja sinusoidal, como mostrado na figura acima. Se houver um alinhamento espacial perfeito entre as vigas de retorno, não haverá esse padrão, mas uma intensidade constante sobre a viga, dependendo do comprimento do caminho diferencial, exigindo um controle muito preciso dos caminhos do feixe. A figura acima mostra o uso de uma fonte coerente. A luz espectral da banda estreita de uma descarga, ou mesmo a luz branca, também podem ser utilizados. No entanto, para se obter um contraste de interferência significativo, é necessário que o comprimento do caminho diferencial seja reduzido abaixo do comprimento da coerência da fonte da luz. Isto pode ser apenas micrômetros para a luz branca, conforme discutido. Se um divisor de feixe sem perdas for empregado, pode-se mostrar que a energia óptica é conservada. Em todos os pontos do padrão de interferência, a energia que não é direcionada ao detector no ponto E estará presente em um feixe, retornando na direção da fonte.
Quando a radiação infravermelha atinge a amostra, ela irá interagir de acordo com seu nível de energia. Em relação ao infravermelho médio, ele irá gerar vibrações moleculares nas ligações químicas, devido à absorção de energia. E essa energia perdida, a qual foi absorvida pela matéria, ela será responsável por gerar o interferograma, o qual será discutido posteriormente. E parte da radiação atingida na amostra será transmitida, parte absorvida e parte refletida e perdida, conforme podemos ver nessa imagem acima. Dois anos após o experimento de Michelson-Morley, um cientista chamado Lord Rayleigh percebeu que o resultado do interferograma poderia ter sido apresentado como um espectro através da transformada de Fourier, a qual havia sido desenvolvida 70 anos antes. Mas somente em 1949 isso ocorreu, devido à complexidade da transformada de Fourier. Isso ocorreu graças a Peter Felget, que estimou por meios de cálculos o espectro de um interferograma, ou seja, o interferograma, que é o resultado de um interferômetro, foi transformado em outros dados através da transformada de Fourier, o que gerou um espectro que é mais apresentável e pode-se visualizar melhor os picos provenientes da espectroscopia. E esses resultados finalmente foram apresentados como um espectro dependente da frequência, pois anteriormente o interferograma era representado em função da distância entre o feixe de luz e a amostra. Poucos anos após esse avanço, foram detectadas as vantagens da espectroscopia no infravermelho, que inclui a coleta de dados em alta velocidade e alta resolução, detecção de limites baixos e alta taxa de transferência de energia. No século XX, William Koblenz realizou vários espectros de experimentos, incluindo compostos orgânicos. Posteriormente, na década de 1930, foram fabricados os primeiros protótipos de espectrômetros de infravermelho, o que aumentou o interesse dessa técnica. Além disso, com a Segunda Guerra Mundial, os avanços na eletrônica e o desenvolvimento do detector de termopares, foi possível criar a primeira espectroscopia de infravermelho de feixe duplo, ou seja, dois feixes da mesma fonte de luz, como foi mostrado anteriormente no interferograma, que mais tarde lideraram a aplicação de espectroscopia de infravermelho em universidades e na indústria. Entretanto, a aplicação de espectroscopia FTIR ainda não estava tão empregada, uma vez que era complexo calcular a transformada de Fourier de um interferograma. Assim, James Cooley e John Tukey desenvolveram um algoritmo em 1964, o qual calculou a transformação de Fourier em apenas alguns minutos, em vez de horas, que era o tempo que levava em cálculos anteriores. E isso foi graças à descoberta da rápida transformada de Fourier, também conhecida como FFT. Anos mais tarde, em 1969, foi fabricado o primeiro FTIR comercial, com um microcomputador acoplado, e o espectro foi complotado em pouco tempo após as varreduras. Esse modelo facilitou o emprego da técnica FTIR, pois não era necessário levar os interferogramas, que eram gravados em fitas de papel, em um centro de computação para calcular o cálculo da transformada de Fourier. Mais tarde, na década de 80, foram espalhados espectrômetros FTIR.
combinados com computadores pessoais por todo o planeta. O FTIR oferece análises qualitativas e quantitativas para amostras orgânicas e inorgânicas. A espectroscopia no infravermelho pela transformada de Fourier identifica as ligações químicas em uma molécula produzindo um espectro de absorção no infravermelho. Os espectros produzem um perfil da amostra, uma impressão digital molecular distinta que pode ser usada para rastrear e digitalizar amostras para muitos componentes. Em outras palavras, o FTIR é um instrumento analítico eficaz, capaz de detectar grupos funcionais e caracterizar informações de ligações covalentes. Os dois tipos de espectroscopia infravermelha mais comuns são transmitância e absorbância, as quais são respectivamente a primeira e a segunda imagem dessa tela. A espectroscopia por transmitância, ou transmissão, é utilizada geralmente para análises qualitativas, pois através dela pode-se determinar a composição da amostra, comparando o espectro com o de amostras conhecidas. Este espectro mostra as regiões em que a amostra transmitiu a luz infravermelha. Já na segunda imagem, temos o espectro de absorbância, ou absorção, e geralmente ele é utilizado para análises quantitativas da amostra, pois os picos de absorção são proporcionais à quantidade de moléculas que estão presentes na amostra. Diferente do espectro anterior, que é o de transmitância, o espectro de absorbância ele indica os picos em que a amostra absorveu a radiação infravermelha. Um equipamento muito eficiente na espectroscopia de FTIR é o ATR, que significa reflectância total atenuada. Ele é baseado na reflexão interna. Nesse tipo de espectroscopia é utilizado esse dispositivo, o qual vocês podem ver acima, chamado ATR, que nele um feixe de infravermelho flui através de um cristal com alto índice reflectivo, voltado para a amostra, o qual possui o menor índice refletivo. Parte do feixe infravermelho é refratado de acordo com o ângulo de incidência, que também controla a refletância do infravermelho. Para um ângulo de incidência pequeno, uma parte do feixe de infravermelho será refletida na superfície interna do cristal, enquanto parte do feixe será refratada do cristal para a amostra. O ângulo de refração consiste no ângulo entre o feixe refratado e a superfície normal. De acordo com a lei da refração, os ângulos de incidência e refração são proporcionalmente diretos. Se o ângulo de refração for igual a 90 graus, o feixe não vai sair do cristal, permanecendo nele. Se o ângulo mínimo de incidência é denominado ângulo crítico, ele está relacionado aos valores de refração da amostra e do cristal. A reflexão interna total ocorrerá no ângulo de crítico, e todos os ângulos de incidência serão maiores que o ângulo crítico. Quando o sistema estiver em condições normais, os feixes terão uma interferência construtiva. Assim, a amplitude do infravermelho no ponto de refletância interna será maior que a amplitude de ambos os lados, como está na superfície do cristal, resultando em um feixe de infravermelho que empurra as amostras que estão acima do cristal, que é um fenômeno físico denominado como uma onda evanescente, no qual vocês podem ver na figura acima, na lateral direita. Também é conhecido como hotspot, cuja tradução seria ponto quente. A onda evanescente empurra o cristal em torno da escala de microns, de acordo com o material. Para ter o espectro da amostra, ela deve estar em contato com a onda evanescente. Assim, a parte de baixo do feixe será absorvida pela amostra, enquanto outra parte será refocada no detector. Em seguida, a absorção da amostra atenua o feixe do infravermelho, razão pela qual tem o nome de refletância total atenuada.
Pode-se dizer que qualquer amostra pode ser analisada utilizando um ATR, através da espectroscopia do infravermelho. No entanto, é necessário pressionar as amostras com um grampo ao analisar sólidos. Alguns cristais, como seleneto de zinco, silício e germânio, são cristais longos e finos, que fornecem múltiplas ondas evanescentes. Esses materiais também são invisíveis ao infravermelho médio e têm um alto índice de refração. O comprimento total é proporcional à profundidade de penetração do feixe do infravermelho na amostra, para cada onda evanescente presente nela. Além disso, vários pontos de acesso oferecem sensibilidade. O cristal ATR mais comum atualmente empregado é o diamante, e seu tamanho foi bastante reduzido quando o diamante, uma vez que o diamante tem um alto custo. A maioria deles mostra apenas um ponto ativo, o que significa que o feixe de infravermelho é refletido apenas uma vez. Esse comportamento é conhecido como salto único. Além de realizar a análise por transmitância e absorbância utilizando o dispositivo ATR, há a possibilidade de realizar a mesma através de um microscópio qual é acoplado ao FTIR, o qual é denominado microscópio Hyperion. Ele é acoplado e o princípio de funcionamento dele é similar ao ATR. Através de uma onda evanescente é obtido o espectro da amostra. As imagens geradas por esse microscópio possuem uma magnitude de em torno de 2 microns. Um dos desafios da academia atualmente é a espectroscopia in situ de células eletroquímicas, como por exemplo baterias e supercapacitores. E essa espectroscopia deve ser feita durante a carga e descarga dessas células. Até o momento foram apresentados alguns trabalhos abordando essa técnica, dentre eles o artigo do Dr. Matsui, o qual será apresentado a seguir. O artigo do Dr. Matsui abordou o desenvolvimento de uma célula para a espectroscopia inoperando, para investigar o processo de decomposição do eletrólito. E diferente da espectroscopia FTIR ex situ, que é uma análise tradicional e que está disseminada na literatura, a espectroscopia FTIR em operando é um novo desafio. Neste artigo, foi utilizado como cátodo óxido de manganês de lítio, como ânodo grafite e como eletrólito hexafluorofosfato de lítio. Assim ele montou sua bateria. Os equipamentos que ele utilizou nesse experimento foi um dispositivo ATR para realizar a espectroscopia, um potenciostato modelo Biologic e uma célula que ele desenvolveu para fazer a espectroscopia em operando. Para analisar a superfície dos materiais ativos, o lado revestido do eletrodo de trabalho precisa estar em contato com o cristal do diamante. Nesse trabalho, os autores utilizaram 2 camadas de filtro de vidro como separador, um anel O-ring, um spacer e uma mola. No caso do material do cátodo, o espectro inoperando apresenta o processo de absorção e solvatação das moléculas do solvente do eletrólito, onde pôde ser observado o processo de oxidação. Foi também observada a formação da camada de interface eletrólito sólido no ânodo de grafite, a qual foi observada claramente. A célula da imagem acima foi a célula desenvolvida pelos autores desse artigo, a qual foi utilizada para fazer a espectroscopia inoperando da bateria que eles sintetizaram. Esta célula foi posicionada em cima do cristal ATR. Nesse trabalho, fizeram varreduras durante a carga e descarga da bateria. Durante a carga, a maioria dos picos de absorção são referentes às moléculas do solvente, e esses picos se deslocaram levemente. Já durante a descarga, apesar da decomposição do eletrólito do cátodo supostamente ocorrer, a mesma deve ter sido muito fraca em relação aos outros fenômenos que ocorreram. Na figura A,
pode-se ver o perfil de tensão do cátodo durante a carga e a descarga, e a capacitância específica do mesmo foi 110 mAh por grama. As figuras B e C nesse artigo fizeram varreduras durante a carga e descarga da bateria. Durante a carga, a maioria dos picos de absorção referente às moléculas do solvente se deslocaram levemente. Já durante a descarga, apesar da decomposição do eletrólito no cátodo supostamente ocorrer, a mesma deve ter sido muito fraca em relação aos outros fenômenos que ocorreram. Na figura A, pode-se ver o perfil de tensão do cátodo utilizando a célula para o FTIR operando. A capacitância específica foi de 110 mAh por grama. Já na figura B e C, pode-se ver o espectro durante o processo de carga e descarga, sendo cada espectro respectivo para cada ponto marcado no perfil da tensão da figura A. O primeiro espectro do processo e o último do processo de descarga apresentam elevados picos positivos, o que sugere que o superpotencial aplicado aos eletrodos afetou a absorção das moléculas do eletrólito. Na figura C, o espectro observado durante o processo de descarga é o inverso do espectro do processo da carga, não sendo evidente a decomposição do eletrólito nessa célula. A figura A apresenta o espectro do FTIR operando do eletrodo negativo, o qual é composto de grafite, na seleção eletrolítica sem os aditivos. O perfil de tensão do ânodo de grafite, utilizando a célula de FTIR operando durante seu primeiro processo de carga. Já na figura B, cada respectivo espectro foi tirado em cada ponto marcado no perfil da tensão da figura A. Na figura B, podemos ver o primeiro processo de carga, os picos negativos em 1240, 1274 e 1310 cm a menos 1, os quais correspondem à formação das ligações de carbono e oxigênio. Isso significa que a camada C, a camada de interface sólido-eletrólito, foi formada por compostos baseados em éter. Precisamente, as ligações que apontam que foram formadas eram uma ligação simples de carbono e oxigênio. Já na figura C, podemos ver os primeiros processos da descarga. Pode-se observar a ausência dos picos positivos em 1240, 1274 e 1310 cm a menos 1 durante o processo da descarga, o que indica que os compostos baseados em éter permaneceram estáveis na camada de interface sólido-eletrólito. Na figura D, podemos ver o espectro FTIR para dois ciclos iniciais. Pode-se notar a formação da camada C no primeiro processo de carga, e nenhuma mudança irreversível foi observada. Os resultados presentes a seguir foram obtidos através da adição de 5% da massa do aditivo de bisoxalato borato de lítio no eletrólito. Na figura A, pode-se ver o perfil de tensão do ânodo de grafite utilizando a célula inoperando. Cada espectro foi tirado em cada respectivo ponto de tensão dessa figura. Na figura B, pode-se observar os picos fortemente positivos em 980, 1099, 1324, 1766 e 1820 cm a menos 1, os quais são picos correspondentes ao consumo do aditivo. Os picos negativos em 1016, 1072, 1160 e 1255 cm a menos 1 são referentes a ligações simples de carbono e oxigênio, os quais
foram obtidos através da formação da camada C, que é a camada interface sólido-eletrólito. Após o terceiro espectro dessa figura, os picos referentes às camadas vão desaparecendo e surgindo gradualmente. Na figura C, podemos observar que uma vez que a intensidade do espectro FTIR é muito maior que a do eletrólito livre de aditivos, a camada C, formada no eletrólito, contendo o aditivo, provavelmente é muito mais espessa do que a anterior. Já na figura D, o espectro apresenta a formação da camada C, assim como a decomposição eletroquímica do aditivo durante o primeiro processo da carga. Concluindo o trabalho, os espectros FTIR dos dois diferentes eletrólitos apresentaram claramente as diferentes estruturas da camada C, a camada interface eletrólito sólido. O FTIR operando pode ser uma boa ferramenta para o desenvolvimento de aditivos para eletrólitos. O resultado do espectro do cátodo mostra claramente que a mudança na concentração do eletrólito no início dos processos de carga e descarga ocorreu. O espectro do ânodo de grafite apresentou claramente o processo da formação da camada C, o qual foi observado no início do primeiro processo de carga apenas. Pode também ser observados processos os quais são reversíveis e irreversíveis. Já em relação às desvantagens dentre os resultados desse trabalho, é que a decomposição do eletrólito na superfície do cátodo não pode ser detectada. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos.